mesmo limpinho, um coração assim, com aquela energia boa, de leveza. De vez em quando a gente tem que encarar umas pequenas faxinas. Não são lá muito agradáveis, né? Mas a gente tem que fazer isso de vez em quando. De vez em quando a gente tem que levantar o tapete, bater aquela poeira acumulada. Parece que está tudo tão limpinho, mas se a gente puxar os armários, a gente vai encontrar aquelas barbinhas de poeira. De repente a gente encontra até aquele brinco que a gente gostava tanto e que sumiu. Tem gente que já encontrou até dinheiro perdido. Veja só que interessante. Então, eu estava pensando nisso hoje. Geralmente, quando a gente tem umas lembranças aí, uns acontecimentos desagradáveis, a gente procura não pensar mais sobre isso. Deixa pra lá, passou. Melhor fazer de conta que não aconteceu. Vamos esquecer, vamos botar uma pedra sobre este acontecimento. Mas se isto fosse mesmo uma solução, realmente a gente esqueceria, nunca mais pensaria sobre o problema, sobre aquela lembrança e ficaria sempre numa boa, né? A gente não teria aqueles momentos de retrospectiva infeliz que a gente começa a lembrar, não sei como, do nada. Isso tem uma explicação, né? A gente acha que é do nada, mas geralmente é um encadeamento de acontecimentos, ou, sei lá, alguma coisa que a gente pensou e que puxou esse pensamento, ou algo que a gente ouviu. Sempre assim. Tudo aquilo que a gente quer deixar lá quietinho, parado, não quer mexer. As coisas ruins, né? As coisas negativas. Sempre vai acontecer alguma coisa, a gente vai ouvir uma música, alguém vai falar alguma coisa, a gente vai ver alguma coisa, ou vai ter um pensamento que vai lá puxar o fiozinho da meada e trazer para a luz do dia e jogar em cima de nós, na nossa cara, aquela lembrança. E volta tudo de novo, é como se a gente revivesse novamente. A gente revive. Talvez até pior, porque aí tem toda uma carga emocional que não foi trabalhada, que vai nutrir. Uma carga emocional somada, talvez até com uma distorcionada pela nossa imaginação. Eu acho que algo que é recordado nunca é realmente exatamente como aconteceu. A gente sempre vai colocar uma coisa a mais, um colorido a mais, né? Nesse caso aí não seria colorido, né? Seria assim uma sombrinha a mais, umas cores mais pesadas, mais tristes, né? De repente no momento mesmo não foi tão assim, mas a lembrança, o remoer das lembranças parece que torna pior. Então não compensa a gente ficar tentando esquecer um problema. Acredito sim que se a gente... Não é sempre que a gente está numa disposição de alma, né? Uma disposição mental para estar trabalhando aí uma lembrança, para estar tentando recordar e tirar o melhor, tirar uma lição, analisar melhor com mais calma. Não é sempre. Muitas vezes é melhor mesmo a gente deixar lá quieto um tempo até a gente voltar para a nossa calma interior, ou porque a gente quer mesmo trabalhar numa lembrança ruim, a gente sempre procura os meios, procura informação psicológica, procura informação espiritual, a gente sempre procura um tipo de um fortalecimento para a gente poder encarar melhor aquelas lembranças. Isso também acontece. Mas isso quando a gente está consciente de que a gente precisa trabalhar essas lembranças ruins. Porque se a gente não está consciente disso, a gente vai puxar a lembrança, ou elas vão vir para cima da gente, como aquele fantasma, aquele monstro que sai de dentro do armário, o bicho papão,
E esse bicho-papão vai nos pegar desprevenidos e a gente vai sofrer mais do que a gente sofreu na ocasião, porque daí vai vir toda aquela carga emotiva e muito também da imaginação e muito do que a gente acrescenta, muita coisa, porque não foi trabalhado. Então, eu penso que a gente deveria fazer esse trabalho de autoterapia. De vez em quando a gente está bem, se sentindo forte, no melhor da gente, a gente buscar lembrar com toda a compaixão possível, não dá para dizer que é com carinho, né? Mas com compaixão por nós mesmos e pela própria situação. Puxar aquela lembrança daquele ocorrido e fazer uma análise de como nós nos sentimos na ocasião, do porquê que aquilo aconteceu, porque a gente passou por aquela situação. Se a gente poderia ter passado por aquela situação de uma forma diferente e por que a gente não conseguiu passar de uma forma diferente. Fazer o exercício do auto-perdão, perdoar as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, porque entender que muitas vezes a gente se submete a certas situações ou passa por algumas situações porque a gente não sabia, a gente não tinha experiência, a gente não tinha uma outra forma, uma maturidade emocional para passar melhor por aquela situação, não tinha recursos de conhecimento, de preparo. Então a gente tem sempre que fazer essa abordagem das lembranças, mas uma abordagem de peito aberto, de cabeça erguida, sempre no melhor de nós. Fazer esse trabalho interno acho que é um trabalho quase de fazer a digestão da lembrança. E o maior come os menor, não é? Diz que esta é a lei no mar, o peixe maior come o peixe menor. A gente tem que se sentir maior. Quando a gente se sente que a gente está no nosso poder, e a gente tem que buscar esse poder sempre. Esse poder está buscar essa nossa força interior. Este é o nosso poder. A gente tem que buscar a nossa força interior para ter este poder, para se sentir o peixe grande, o tubarão que vai ali encarar aquele peixinho, que seria aquela situação. A situação negativa do passado, que pode ser um passado próximo ou distante, a situação não pode ser maior do que nós. Mas para a gente crescer diante de uma lembrança, de uma situação que a gente já passou, a gente tem que procurar na nossa força interior, através do nosso autoconhecimento, da nossa busca de informação sobre a nossa natureza, a nossa essência divina, o nosso poder de alma. Buscar olhar de frente os nossos sonhos, conhecer os nossos sonhos, quais são os nossos sonhos, o que eu quero de melhor para mim, para minha vida. Isto tudo nos faz crescer, nos transforma no peixe grande, que vai poder digerir aquele problema passado, aquela situação negativa pela qual nós passamos. A pior coisa é tentar abafar, esquecer, colocar lá embaixo do tapete, esconder atrás do armário, enfiar lá no fundo do guarda-roupa interno lá da nossa alma. Porque uma hora vai vir para cima de nós. E se a gente não trabalhou, a nossa grandeza interior, a nossa força interior, com certeza, na hora que aquela lembrança vier para cima da gente,
vai parecer até pior, porque vai se somar à nossa fraqueza, aos nossos medos, à nossa baixa autoestima. Vai se somar. Então, de vez em quando, a gente tem que fazer aquela faxina, buscar aquela lembrança que a gente não gosta muito, mas buscá-la olhando de frente. Mas para isso a gente tem que se preparar. Se preparar não para ficar ali acrescentando aquela lembrança mais pensamentos tristes, mais amarguras, mais derrotas. Porque se a gente não busca a nossa força interior, a gente sempre vai ter derrotas. Derrotas em cima de derrotas. E essas derrotas vão se somar a essas lembranças ruins. Então vamos trabalhar todo dia nossa força interior, estudando sobre a espiritualidade humana, estudando sobre a mente humana, as forças mentais do ser humano, buscando, olhando para dentro de nós, para saber sempre um pouquinho mais de nós. Sempre tem alguma coisa boa para descobrir, um sonho que a gente está deixando para trás e não está realizando, um talento nosso que a gente não está valorizando, buscando mesmo a nossa espiritualidade. E isto vai nos fazer crescer, amadurecer, nos transformar naquele peixe grande, que não vai ter medo de peixinho pequeno. Então é isso, amigos. Esta foi a mensagem de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.